Paz de Cristo Jesus, que Deus os abençoe. Peço a vocês que verifiquem aquilo que está sendo falado, tá? E mais uma vez, é um texto que se citam, mas eu acho interessante quando você encontra a leitura do começo ao fim. Porque eu, mais uma vez, esse versículo, esse vídeo falando para as pessoas aí da lei, que prega o que diz que Jesus não tirou os seus pecados. E para nós que pregamos a graça, afirmamos que o pecado não existe mais. Por que o pecado não existe mais? Porque em João, assim como vocês religiosos da lei, que citam essa pequena passagem, que eu já falei num vídeo aí atrás, que vocês têm o costume de pegar versículos isolados, só que versículos que traem algemas, e vocês torcem de uma forma tão grande, que realmente vocês têm o prazer de torcer as escrituras. Quando 1 João avisa, ou diz, aquele que disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas esquece de olhar os versículos acima ou o contexto todinho do que se está se referindo. Então vai ficar longo, eu sei, mas eu gostaria que você verdadeiramente, se você vive por aí dizendo que Jesus não apagou os pecados ou não assumiu ou não liquidou o pecado, preste atenção, leia as escrituras. Foi preciso João começar no primeiros versículos desta forma. Não foi à toa que ele começou, assim como Paulo e outros discípulos começam o texto, ele se refere a ele, a pessoa, o pregador, ele se refere a ele e agora anuncia o que Deus fez. E João aqui diz nós estávamos, eu. O primeiro versículo diz assim: o que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Já começa dessa forma, João mostrando naquele momento ali da onde vinha a essência e agora estava nele. Se você for analisar esse texto todinho sobre João, 1 de João, que é o que ele se usa aí para dizer aquele que não tem pecado é mentiroso, a mentira não está não é assim? Só que eles esquecem de olhar o que está sendo baseado aqui. O que está sendo baseado aqui é a pessoa que está em Cristo Jesus, que é luz e diz que está nas trevas. Porque a Bíblia diz que Deus não habita no meio das trevas. Porque Deus é luz. Então o texto, João está falando disso. Aquele que aceitou Jesus Cristo e diz que anda em trevas, nunca viu Cristo Jesus, ou nunca se encontrou com ele. É por isso que João aqui começa. E mais os versículos mais abaixo, versículo 3 diz assim: e o que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. É outro texto show de bola. Temos que ter comunhão na nossa igreja, porque temos comunhão, temos que ir para a igreja, porque temos que ter comunhão. Peraí. João aqui diz, não é ter comunhão com o templo, é comunhão com Cristo. É por isso que nós vemos as pessoas não têm comunhão com os irmãos, que diz que tem comunhão, não tem comunhão, porque não está em treva. Esse texto é bem interessante, mas eu analiso o texto aí sobre essa questão. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, não é? Eles usam essa expressão, mas a expressão aqui não é quem está nas trevas. O versículo aqui está se referindo às pessoas que estão
na luz e agora afirma que está em trevas. Deixa eu ler. Vai ficar longuinho, mas vai para frente. Vai pro Kawaii, tá lá no Kawaii e vai também estar no YouTube. Lá, falando abertamente, mas eu peço a vocês, leiam as escrituras, estejam com a escritura lendo, que eu vou ler de novo. Eu vou ler do versículo 1 João, agora eu vou ler o 6. Se dissermos que mantenhamos comunhão com Ele e andamos nas trevas, veja bem, qual é o assunto que João está falando? João está falando daquelas pessoas que tiveram encontro com Cristo, que foram lavados pelo sacrifício de Cristo. João aqui não está falando das pessoas que estão no mundo, não, que não conhecem aqui. Porque as pessoas que estão no mundo, que não aceitaram ainda o sacrifício de Cristo pela fé, ainda estão em pecado, em afastamento de Deus, ainda estão em trevas. Mas João está dizendo aqui, as pessoas que aceitaram Cristo, tiveram encontro com Cristo, é luz. Esse nenhumas trevas sobre ele está, porque se disser que temos as trevas, somos mentirosos. O versículo quer dizer exatamente isso. Vamos lá? Vamos ler? Vou voltar no versículo 7. Versículo 6. De 1 João, tá? Eu estou lendo as escrituras. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vamos ver que verdade é essa? Se, porém, andarmos na luz, está chegando. Os crentes dizem que são trevas e dizem que tem Cristo. Diz que são pecador, que pecador aqui simbolizando é luz. O pecado aqui simbolizando, aliás, o pecado aqui simboliza as trevas. As trevas. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros. Tá fora demais, não tá? E o sangue não é aquele que você de mês em mês vai lá, não, é o sangue, sacrifício, mostrando o sacrifício. Por isso que o jogo já começa falando que viu, tocou, andou. É o sangue de Jesus. Ele está falando que o sangue foi derramado, assim como os bodes eram derramados. E continuaria, ele está dizendo que o sangue de Cristo foi derramado exatamente para isso, para nos tornar sem pecado nenhum. Vou continuar lendo. O sangue de Jesus, seu Filho, preste bem atenção com as expressões, vocês não mudam as expressões porque vocês vão pagar um preço muito alto. Nos purifica. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Não, irmão Manuel, aí não é todo pecado, não. Não. Aí não. Aí não é. Não, irmão Manuel. Então vamos mudar as escrituras. Primeiro vamos mudar as escrituras. A expressão. Só que nós não somos como vocês, que gostam de pegar versículos isolados e aprisionar o povo. E manter o povo aprisionado. Como Cristo veio para libertar, vocês veio para aprisionar, assim como os daquela época, né? Aí vamos continuar. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos, olha para isso, se dissermos que não temos pecado, nenhuma verdade em nós, nenhuma a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Espera aí, vamos entender isso aqui, que é o que eles pegam isso aí. Vamos entender isso aí.
O que João está dizendo aqui, está desde o começo. O que João está dizendo aqui, se eu disser, João, que não andei com Cristo, e se eu disser que o sangue dele não me lavou, não me purificou, eu sou mentiroso. Por que João está dizendo isso? Porque o que João estava afirmando aqui era que as pessoas diziam que não necessitaria desse Cristo que ele estava apresentando, porque tinha a lei, tinha o templo, tinha os bodes, tinha as ovelhas, ele tinha tudo isso, porque eles estavam vivendo no tempo da lei. Então, por aquela época ser uma época da lei, ainda porque só depois de 70 anos depois, de 70, foi que o templo foi destruído. É tão provável que Israel até hoje, o templo não foi erguido e não vai ser, mas até hoje eles esperam que isso seja restaurado, para restaurar a fé deles. Só que Cristo restaurou a fé. Mas agora não era mais visível, agora era através da fé. Então o que João está dizendo agora é exatamente isso, porque se você olhar todinho do começo ao fim, João fala, aqui, se dissermos que estamos na luz e andamos em trevas, somos mentirosos. Veja bem, porque andamos, se dissermos, eu não sou de Cristo, eu fui lavado e remido, mas se eu disser que sou pecador, que ando em trevas, então significa dizer que eu sou mentiroso. Porque eu não tive um encontro com Cristo para me purificar, porque a palavra aqui, purificação é fácil entender, purificação. Então, o que João queria dizer exatamente era isso. Era para que as pessoas, elas estavam dizendo, os crentes estavam dizendo naquela época que tinham pecado, que precisavam fazer os mesmos rituais. Os mesmos rituais. Por isso que João começa aqui na questão das trevas e luz. Treva e luz. Vamos adiante. Mas ele isola exatamente esse texto aqui. Ele só isola nesse texto, ele isola, rasga o restante todinho e pega somente o versículo 8. Isola o versículo 8. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, João estava dizendo, se confessarmos os nossos pecados, não é os praticados depois, é os nossos, porque se você vai ver a leitura, aqui é fácil demais de entender, é trevas e luz. Quando o homem está em trevas, está sem Cristo. Quando o homem está em pecado, não tem purificação do pecado. Então, quando há essa junção aqui, quando o homem aceita o sacrifício de Cristo, que é esse elo, há essa união aqui, o homem que era trevas, ele passa a resplandecer Cristo, ou a glória de Cristo. Quando se fala de glória, vai lá para Paulo, o que vocês seguem severamente, Paulo, porque tem algo que vocês não entendem o que Paulo fala, e vocês trazem uma doutrina. Mas olha para Paulo o que ele fala, a glória está em mim. Vê os textos que ele fala sobre isso, da mudança que ele teve. Vê a mudança radical, que cada um que teve um encontro com Cristo não deixou de ser trevas. Nenhum mais foi trevas. Então João está dizendo isso aqui, vou ler. Se confessarmos, João confessou. Quando foi diante de Deus, ele confessou que precisava do sacrifício de Cristo. Ele confessou que era pecador, que precisava de Cristo. Confessou, foi purificado. Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda, olha para isso aqui, olha só, entenda agora, de toda justiça. De toda justiça. Por que quando se fala de justiça, está se falando que havia uma determinação, porque Adão pecou, então veio o juízo. Então esse juízo passou para cada pessoa, para cada um ser humano que nasce na terra, esse juízo. Por quê? Por causa do que ouvem desde o começo. Mas através de Cristo, é por isso que em Romanos lá, capítulo 5, a gente vai ver que ele próprio fala a questão de por um homem entrou o pecado no mundo e por outro homem saiu o pecado do mundo. Agora veja bem o texto, o versículo, a afirmação é tão forte para não haver dúvida. Por um homem que foi desobediente, aí entrou o pecado, entrou. E por outro homem que era Deus, como vocês dizem que ele era Deus, então significa dizer que ele não tirou o pecado do mundo. O pecado ainda permanece. Só que o pecado permanece. Temos que entender, porque João fala aqui, desse texto aqui, desse contexto que João está dizendo, que aqueles que chegam até Cristo, passa a ser luz, passa a ser como Adão foi feito no paraíso, tinha o contato direto com Deus. Então é isso que João está dizendo. Então não pode eu dizer que eu tenho Cristo na vida porque eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço isso, e disser que anda nas trevas, e se disser não, porque nem como fala aí, e se disser que anda nas trevas, então significa que eu sou mentiroso. O texto exatamente está dizendo isso aí, não é o contrário não. Não é aquele que está em Cristo e fica dizendo, não, mas eu sou pecador. Não tem nada a ver com isso. O texto João não está falando sobre isso não. João está falando pelas as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo e não aceitam a mensagem da purificação. Porque eles dizem que já tem o sacrifício, eles já faziam, porque lembre-se disso, João estava falando em ambiente que havia ainda, o templo estava erguido. Vocês têm que analisar isso, o templo aqui, quando eles começaram a pregar o evangelho, e não dentro do templo, como vocês falam, nas cavernas, escondido para não ser mortos. Mas mesmo assim ele pregava. Ele pregava contra exatamente as coisas que pregava contra o templo. Ele dizia que o templo foi erguido diferente. Eles pregavam que o sacrifício não existia mais. Ele pregou que os cultos não precisavam mais ir para você ir para Jerusalém, porque agora era só o sangue de Cristo que purificava. Aí deu moído aqui. Aí alguns deles aqui no meio, provavelmente aqui no meio deles aqui, disseram não, temos que ser purificados lá porque nós somos pecadores. E até pessoas que nessa época aqui tinham aceitado Jesus também, que o texto dá a entender isso, porque havia pessoas ouvindo mais de que um, então alguns também acreditavam que era o pecador, como hoje é. Como hoje. Eles acreditam aí, a maioria dos cristãos aí, que diz que são crentes, acreditam que o seu pecado não foi purificado. E eles ainda andam em trevas. Né? Aí João diz que eles estão andando em trevas. Não tem a luz que é Cristo na vida. Eu sei que vai ficar grande, mas pega a tua Bíblia aí e comenta alguma coisa aí. Eu tenho falado sobre isso, comenta aí. Eu não vou ficar com raiva não. Comenta e bota o texto bíblico, como a gente está fazendo aqui. A gente que prega a graça, a gente que prega a verdade na Bíblia, como ela foi escrita e como ela tem que ser anunciada. Libertação. O homem sem Cristo é pecador. O homem sem Cristo é trevas. O homem sem Cristo não tem a presença ou a glória de Deus. Ah, irmão, mas eu aceito, levei minha mão e sou batizado com o Espírito Santo e blá blá blá, e falo em mistério. Você não tem o Espírito Santo. Tem não. Biblicamente não. O espírito que tu tem aí, é bom tu tomar cuidado. Pode ser um espírito aí meio, né? Porque aqui eu não posso dizer que ando em Cristo e dizer que ando nas trevas.
Vamos lá. É muito grande esse texto. Preste atenção. Vou ler o versículo 9, eu vou ler o versículo 10, tá? Se dissermos que não temos cometido pecado, se dissermos que não temos cometido, ele está apontando não para o futuro, ele está apontando o passado. O passado. Não é para frente, é para trás. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de mentiroso. Lembra o que eu estou dizendo? O texto está falando de trevas e luz. Sangue de Cristo que purifica e as regras que existiam no templo que purificava o ser humano. Somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Veja bem agora o versículo. Eles dizem que é o contrário, né? Ele diz que nós, alguns aí dizem que nós que falamos que não temos pecado, ele diz que nós é que somos mentirosos. Sem analisar esse texto. Como eu falei, eles enrolam, tem o prazer de desenrolar. Veja que eu comecei no primeiro e estou lendo. Eu estou lendo. Fazendo só algum comentário. Capítulo 2, versículo 1, 1 João, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Veja agora. Aqui ele não está dizendo que você não foi purificado. E João está dizendo aqui, filho, se vocês por acaso, na sua mente, vou dar um exemplo, na sua mente, fizer um julgamento, nós temos diante de Deus um advogado. Veja agora, ele não é mais salvador, ele não vem mais te purificar de teus pecados, não. Ele está como um advogado e ele agora vai mostrar documentações. Está entendendo? Ele está dizendo, e João está dizendo, não é aquele que comete pecado, não, porque os crentes dizem que aceitou Jesus, mas é pecador. Então, quando fala é pecador, significa dizer que essa pessoa ela continua com as mesmas práticas. Ou a mente ainda continua, ela está sendo só uma capa. Ela botou uma capa para apresentar com as pessoas que tinha sido purificada, mas na verdade a sua mente não foi purificada. Não foi purificada. Temos um advogado junto ao Pai, Cristo, ou Jesus Cristo, o justo. Esse o justo aqui, ele não é mais salvador. O justo, aqui está dizendo que ele é um advogado. E esse advogado não recebe propina. O justo. Esse advogado agora não recebe propina. Por exemplo, eu falei mal de alguém. Jesus, me perdoa, Jesus. Não. Ele é justo. Aí ele diz assim, ó, vai no teu irmão, comigo tu não tem nada. Vai no teu irmão. Se o teu irmão te perdoar, acabou-se a dívida. Não existe dívida, não vai existir uma folha para lá no juízo final ser apresentada contra ti. Não vai ser. O justo. Versículo 2. E ele é a propiciação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se João, depois eu continuo porque está muito longo.
se João tivesse vivenciando a nossa época, a nossa geração de hoje, também ele seria atribuído as mesmas ações que são nos atribuídas. Para nós que estamos via internet, falando que Jesus Cristo purificou todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. João aqui diz que ele tem poder, não só para tirar o meu pecado, para perdoar, purificar o meu pecado. Porque aí, João quis dizer aqui, que aqui não é um bode, aqui não é uma cabra, aqui não é um boi, porque devido àquela época, quem sabe, as pessoas iam oferecer um boi, então oferecia um boi, digamos, por si ou por outra pessoa. Chegava outro, trazia 2 boi, matava, então oferecia ele e mais 2 pessoas. Então que João quer falar que só um único sacrifício um único derramamento de sangue, um único derramamento de sangue purifica, porque ele é poderoso para purificar. Eu costumo dizer nos lives que eu falo, que quem fez a aliança, que o sacrifício de bode, de rolinha, para purificação naquela época, vocês sabem muito bem disso. Vocês creem que os sacerdotes naquela época eram purificados. Vocês também creem que aqueles homens também eram purificados, porém parcial. Voltava de novo pelo sacrifício, porque era humano. O sacrifício era humano. Só fazia cobrir, porque era humano, era terreno. Mas o mesmo que estabeleceu o sacrifício humano foi o mesmo que estabeleceu o sacrifício soberano. Era preciso um perfeito, era preciso um sem pecado para purificar na sua totalidade. Então, quando João se fala aqui, João está trazendo a característica do da antiga aliança e do poder da nova. O poder do boi e o poder de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, se você diz que é pecador, parabéns. Lê as Escrituras e volte a aceitar Jesus de Nazaré, verdadeiramente. Mas se você crê que Ele purificou de todo o pecado, creias, porque é fé. Mas quando tu crê, tu vai ser muito questionado, porque a Bíblia, os falsos profetas aí, os falsos pastores estão ensinando aí. Mas saiba que na internet tem pessoas que crê nas Escrituras e vai bater de frente com esses falsos profetas, esses falsos ministros. Paz de Cristo Jesus. Que Deus dê ao seu povo, ou que o seu povo, porque Deus não dá nada, que o seu povo, porque Deus já deu, que o povo se esforce a conhecer as Escrituras, como ela foi escrita e como ela tem que ser tomada como exemplo. Paz de Cristo Jesus.